Após a independência, Bonifácio é encarregado de organizar o primeiro ministério do novo Estado e chefia a política interna e externa do país. Passado o entusiasmo pós-independência, as velhas divergências entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo ressurgiram. No centro dos debates, que ocorriam na loja maçônica e liderados por Ledo, os maçons mais radicais exigiam que D. Pedro jurasse a Constituição, ainda não elaborada, e anistiasse os presos políticos. Na loja maçônica, Alves Branco Muniz Barreto acusa o ministro José Bonifácio de despotismo acoberto da autoridade. Bonifácio, em resposta, convence D. Pedro a fechar a loja maçônica, ordenando a seus opositores que abandonassem o Rio e pedindo a demissão de Clemente Pereira, o presidente da Câmara. Gonçalves Ledo, apelando a D. Pedro, conseguiu reabrir a maçonaria. Tal decisão induziu José Bonifácio a pedir demissão em 27 de outubro de 1822. D. Pedro não pôde, assim, formar um novo governo de coalizão. Sem o apoio dos proprietários e comerciantes, ficara refém do grupo de Ledo, que defendia uma monarquia constitucional na qual o príncipe teria seu poder diminuído. A opinião pública, por desconhecer o conflito na maçonaria e acreditando que esta queria mandar no príncipe, não entendia o porquê do afastamento de José Bonifácio. Em 30 de outubro, D. Pedro chamou de volta, dando-lhe mais poderes e, como resultado, Gonçalves Ledo fugiu para Buenos Aires, enquanto vários maçons foram deportados. Finalmente, D. Pedro é coroado em 1º de dezembro de 1822 e torna-se o imperador D. Pedro I. Mas as lutas contra a independência prosseguiam no norte, o que levou Bonifácio a chamar o almirante inglês Thomas Cochrane para comandar a primeira esquadra nacional. Deste fato, nasceu a Marinha Brasileira. A Assembleia Constituinte iniciou seus trabalhos em 3 de maio de 1823, tornando públicos os conflitos de bastidores. O ministro Bonifácio considerava o imperador com poderes superiores aos da Assembleia. Já esta acusava-o de despotismo. Para Bonifácio, os membros da Assembleia eram incapazes de compreender seus planos, entre estes a abolição da escravatura, por carecerem de cultura e honradez. A proposta de abolição gradual da escravatura acabou fazendo com que José Bonifácio perdesse o apoio dos proprietários de terra, que sempre lhe deram suporte. Bonifácio era um genuíno representante do iluminismo, na vanguarda de seus contemporâneos europeus e americanos. Seus textos deste período revelam seu projeto de nação e o pensador, que se tornou um homem de ação política. Nos escritos de 1823, Apontamentos para a Civilização de Índios e Representação sobre a Escravatura, constata-se seu arrojo intelectual relativo à questão entre liberdade e direito, discutida nas obras de Thomas Jefferson e Jean-Jacques Rousseau. Para Bonifácio, o direito à cidadania deveria ser estendido para índios e negros, que não via como raças inferiores, e sim como indivíduos perfeitamente capazes de empregar a razão, base do direito civil e político. Sua experiência de Brasil leva-o a crer na crescente miscigenação entre as raças, antevendo o Brasil como exemplo de integração racial. Noção, aliás, totalmente incompatível com o ideal escravocrata vigorante. Mas a sociedade brasileira não estava preparada para estas ideias. Numa economia em que a força motora era a mão de obra escrava, as maiores fortunas advinham do tráfico negreiro.